Olá, alunos e alunas Telecélula Old School. Hoje vamos falar um pouco sobre o curto nas malhas, por exemplo, a malha PP-CPU. Então estamos aqui com a nossa malha PP-CPU com suspeita de curto-circuito. E nós temos aqui a malha PP-CPU vinda de um ramo do indutor L1212. Esse ramo vem lá do nosso Power Manager, desses pads do nosso Power Manager. Pad C14, B14 e A14. Nós temos também um outro ramo que forma essa malha PP-CPU, que é o Book LX2, que vem também do nosso Power Manager. Quais são os pads? C12, B12 e A12. Eu tenho também o outro ramo que vem do indutor do Power Manager para o indutor L1210. Esse ramo também vem dos pads do Power Manager, C9, B9 e A9. E o último ramo do indutor L1209. Esse ramo vem também do Power Manager dos pads C7, B7 e A7. Esses ramos juntam e formam um nó, que é esse nó que está aqui na parte do indutor superior. Então aqui eu tenho o nó formado pelo ramo do L1212, L1211, L1210 e L1209. Esse nó provê alta corrente para a malha CPU. Então eu tenho vários ramos que provêm correntes altas, se somam e jogam a corrente de acordo com a necessidade da CPU, que pode ser vários amperes. E eu tenho aqui alguns capacitores de filtro, C1262, C1292, C1235 e o C1222. Do outro lado da board, do lado do bottom da board, eu também tenho vários capacitores de filtro e de desacoplamento dessa malha tão vasta e tão complexa PP-CPU de grande corrente. Então essa malha aqui, ela provê das quatro saídas do Power Manager, dos quatro ramos, juntam nesse nó, e esse nó forma uma malha chamada PP-CPU. Qual é o principal ponto a verificar? Primeiro, quando você tem um alto consumo nessa malha, é importante você isolar se é um curto antes das saídas desses ramos que formam esse nó e essa malha principal. Então o que você vai fazer? Você vai remover os quatro indutores da board. Então remova os quatro indutores da board, pegue o seu multímetro na escala de 200 ohms e meça do pad do L1212 para o terra qual que é a resistência. Do pad do L1211 para o terra, qual que é a resistência. Do pad do L1210 para o terra, qual que é a resistência. Do pad para o L1209 para o terra. Essa resistência não pode ser próximo a zero, que indica um curto-circuito. Então, o que eu estou fazendo? Eliminando a possibilidade aqui de ser um curto no Power Manager. Se um desses pontos dos pads derem baixa resistência, indica que existe um curto lá no Power Manager. Sem os indutores na board agora, fazendo o segundo teste. Agora eu vou testar a malha PP-GPU. Então eu vou pegar a ponta do multímetro, escala de 200 ohms, positivo em qualquer desses pads, negativo por terra. Se der muito baixa resistência, lembrando, essas malhas já dão baixa resistência, mas se der próximo a zero, indica que existe um curto nessa malha. Então agora, com os indutores fora, você consegue trabalhar nessa malha. Você pode injetar 0,6 volts aqui e verificar a temperatura, quem dissipa o calor, por exemplo. Ou você pode usar o SIC, por exemplo, com a placa desligada e verificar quem que vai ter menor queda de tensão. Você pode injetar tensão na fonte e verificar quem está aquecendo. Vamos torcer para que não seja a sua CPU, na verdade. Vamos torcer para que seja um desses capacitores aqui de filtro e desacoplamento. Existem aí aproximadamente uns 20 capacitores de filtro e desacoplamento. Atento aos capacitores MLCC, que são duplos, não é? Então você vai testar todos eles. Teste principalmente esse aqui também. Então, com os indutores separados dessa malha, você consegue saber qual lado que está o curto. Então faça isso para você localizar qual que é o seu curto-circuito. Injetando tensão com a fonte, você vai injetar somente aqui e setar a corrente aproximadamente em acima de 500 mA. Não precisa colocar muita corrente, então você coloca aí 0,6 volts, limita em 500 mA. E aí injeta a tensão e veja com a câmara térmica qual componente que aquece. Vamos torcer para que não seja a CPU. Ou usando o SIC. Mede cada um desses capacitores com SIC, verifica qual que vai dar menor queda de tensão. Ou também pode usar o short killer. Coloque baixa tensão no short killer, 0,6, coloque o terminal negativo do short killer no terra, o positivo desse lado e com a câmara térmica injete o short killer aqui e verifique qual componente vai pulsar a dissipação térmica. Grande abraço, muito obrigado.